Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, edição de número 301. E aí, você achou que o Geraldo não ia continuar e ficou aquele burburinho aí, olha, ele tá aí, ó, de volta. E aí, Geraldo, tudo bem? Tudo bem, filho. Tô de volta mais ou menos, né? Tô de volta por 5 minutos na introdução aqui. É isso aí. Hoje a gente vai conversar com o professor Marcos Cordeiro Pires. Ele é professor lá da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, e também professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Trabalha aí com economia política internacional e tem escrito diversos trabalhos sobre a China, né? A gente vai citar aí alguns artigos do professor durante a conversa, mas ele tem inúmeros trabalhos. Ele é um pesquisador do INEU também, olhando ali em relação ao sino estadunidense. Ele também é responsável, Geraldo, pelo Latino Observatory, que é uma iniciativa que olha para assuntos da comunidade latina dentro dos Estados Unidos. Tem um grupo de pesquisa bastante ativo, é uma referência para quem estuda China. E é isso, cara. Vamos conversar com um grande especialista no tema. É isso aí. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito do papo. A gente falou um pouco sobre China, sobre a relação Brasil-China, sobre a disputa China-Estados Unidos no episódio passado, né? Demos uns pitacos aqui, mas o professor Marcos Cordeiro certamente é um especialista, vai falar com bastante propriedade sobre o tema e é isso que a gente faz aqui, né? Divulgação científica e conversa sobre política internacional. É isso aí, olha, a conversa com o professor Marcos Cordeiro Pires, ela aconteceu antes da viagem do Lula à China, então ele faz aí algumas menções à viagem, então quando ele fizer menção à viagem que ainda não aconteceu, é essa mesma viagem que todo mundo viu e que já rendeu inclusive reações de todo tipo, né? Tem gente bastante preocupada, né, Geraldo? Política americana, subiu aí o Fundo Amazônia, multiplicaram em 10 vezes o montante inicial, enfim, tem gente preocupada. É, né? Tem. Geraldo, e como que faz para apoiar esse podcast aqui, cara? Se você quiser, se você gosta do Chutando a Escada, se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoaescada.com.br/apoio ou diretamente em uma das nossas 3 campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon e no Catarse, sempre como Chutando a Escada. Ou você pode mandar um Pix para apoio@chutandoaescada.com.br. Se você fizer isso, escreve pra gente. Escreve pra gente poder divulgar seu nome aqui, divulgar seu apoio e agradecer esse grupo maravilhoso de apoiadores que nós temos. É isso aí, apoia o Chutando a Escada. E vamos pro papo, Geraldo? Vamos lá, vamos falar com o professor Marcos Cordeiro Pires. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Professor Marcos Cordeiro Pires, que alegria conversar com você, muito bom dialogar com alguém que eu leio, né? É referência para mim, é referência para orientando os meus, para orientando as minhas, então é muito bom ter você aqui no Chutando a Escada. Obrigado mesmo. Olá, Felipe, muitíssimo obrigado pelo convite. Assim como você, eu sou estudioso na temática da China, nas temáticas de relações internacionais. Aproveito também para mandar um abração para todos os ouvintes do Chutando a Escada, né, e também para os parceiros da produção. Né? Uma honra muito grande estar aqui, né, poder compartilhar algumas ideias minhas com o pessoal que ouve o podcast. Excelente. Professor, a tua trajetória aí na academia começa na história, né? Depois o teu mestrado é em História Econômica, o doutorado em História Econômica pela USP, e depois tem toda uma carreira aí no que a gente chama da grande área, né, de Economia Política Internacional. É professor atualmente da Unesp, professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, também tem uma longa carreira, muitos artigos publicados dentro dessa chave da economia política internacional. Mas a China nem sempre foi um tema preponderante nas suas pesquisas, né? Eu queria te perguntar, assim, como que a China aparece na tua agenda de pesquisa? Se tem algum momento chave, se tem algum momento onde
você falou, não, eu tenho que olhar para a China, caso contrário eu não vou conseguir entender as relações econômicas internacionais? Bom, Felipe, é uma questão interessante, né? Porque, como diria uma música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente que é trabalhador, né? Então a gente vai se moldando às próprias circunstâncias. Então, por exemplo, eu fiz, né, uma pesquisa sobre a Petrobras, né, a criação da Petrobras no mestrado, ou como que a Petrobras, né, ajudou a liberar divisas para impulsionar a própria industrialização substitutiva. Eu me deparo com um tema internacional no doutorado, né, quando analiso o problema da inserção do Brasil na economia globalizada. Há 20 anos atrás eu havia dito, né, havia escrito que era um barco furado entrar no processo de globalização sem ter uma estratégia nacional. Então, se pensarmos desde 1990 até hoje, a indústria brasileira reduziu de 30% para 11% no PIB. E enquanto eu fazia o doutorado, eu dava aula em faculdades em São Paulo, né? A principal delas, a Fundação Armando Álvares Penteado, no curso de Economia. Depois eu fui coordenar um curso de Economia numa outra faculdade em São Paulo, na Lapa, chamada Campos Sales. Daí eu comecei a trabalhar, né, num projeto de pós-graduação, numa terceira faculdade chamada Faculdade de Administração do Estado de São Paulo. E nesse ínterim surge o concurso aqui em Marília. Isso foi lá nos idos de 2005. Então, mais ou menos, se você olhasse assim, né, para todo mundo que terminou o doutorado, né, e que consegue emprego na área privada, ele é mais ou menos um dador de aula. Né? E porque a quantidade de aula que a gente ministra vai determinar o tamanho da renda que a gente tem. Mas, de qualquer forma, eu troquei, né? Eu brinco que eu sou um marajá português, né? Eu troquei 3 empregos por 3 salários por 1 emprego e meio salário, né? Já que eu vim para Marília à época que era justamente para ganhar metade do que eu ganhava. Mas a grande questão era de apostar, estar numa universidade pública e ter a oportunidade de tirar a poeira do diploma de doutor. Então, naquele momento, quando você entra numa universidade pública, você tem que apresentar um projeto de pesquisa. Então, e como tem aqui, né, o curso de Relações Internacionais, à época, o Santiago Dantas estava vinculado ao campus de Marília, eu achei por bem pensar num tema de relações internacionais. E nesse aspecto, né, eu fui muito influenciado, né, por um colega que vem se somar ao Unesp um ano depois, que é o professor Luiz Antônio Paulino, porque o professor Luiz Antônio Paulino estava no governo Lula, ajudou a organizar a visita do presidente Lula em 2004 à China, me trouxe um monte de livros para mostrar que era um processo extremamente importante. Me recordo de um livro desses que eu juntei para fazer meu projeto de pesquisa, do Oded Shenkar, né, que ele começava dizendo o seguinte, isso lá em 2003 é a data, o livro, né, que falava assim: a ascensão da China não é igual à ascensão do Japão, não é ascensão igual aos tigres asiáticos. A ascensão da China se parece muito mais com a própria ascensão dos Estados Unidos no final do século XIX. Então foram questões importantíssimas, né, que vão trazendo, né, a temática da China. E de lá para cá, aquilo que era um tema marginal se transformou num tema central nas pesquisas de relações internacionais. Para dar um exemplo, né? Porque eu poderia falar 3 horas aqui, né, dessa Fica à vontade, pode falar. Então, mas vou dar um exemplo. Okay. Eu estive no mês passado num congresso de estudos da América do Norte, lá na UNAM. Né? Era uma rede de estudos norte-americanos. Né? Né, naquele momento, a segunda palavra mais ouvida depois dos Estados Unidos era a China. Porque você tem toda a questão, olha, de um lado, o processo de nearshoring dos Estados Unidos, que pode trazer empregos para a China. Do outro lado, a China concorrendo com o México em determinados segmentos da montagem e manufatura de produtos. Do outro lado, o grande déficit da China. Por outro lado, como que a China impacta as relações políticas, econômicas e de seguridade entre Estados Unidos e América Latina. Então é bem interessante, né? Porque a China se transformou hoje num tema incontornável de relações internacionais, né? É bom acrescentar uma coisa também aqui na minha apresentação, né? Eu sou pesquisador também do Instituto Nacional de Estudos de Estados Unidos, o INEU, e também coordeno o Latino Observatory. Então, já convido o pessoal a procurar lá. Latino Observatory com Y, tudo junto, .org,
.org, né, que é onde a gente analisa também a realidade das comunidades latino-americanas nos Estados Unidos. Então, vamos perguntando aí, porque se deixar eu falar, você não vai ter interlocução. Não, vai, é ótimo. Esse evento que você citou, eu até escrevi um artigo com o Leonardo Ramos. O Leonardo apresentou, eu era o coautor do trabalho. Felipe, desculpa, eu lembro do Leonardo. E eu concordo plenamente, né? De fato, China é um tema central, né? Das discussões, pelo menos, que eu acompanhei. Então, só para chancelar o que você acabou de falar, né? E mesmo no INEU também, né? A China aparece como um tema extremamente relevante, e é engraçado, né? Porque se você volta, talvez, 10 anos atrás, a China já dava sinais, né, de que seria o que é hoje, mas não aparecia ainda como um tema tão relevante, né? Me parece que o Brasil tardiamente descobre a China como uma potência em ascensão ou um parceiro estratégico, que é um termo, inclusive, que você usa, né, em alguns dos seus trabalhos. A China, então, ela passa a maior parte do tempo desapercebida, né, virada do século. Eu não sei o que aconteceu, né? Na discussão da diplomacia estadunidense, que é o que eu acompanho mais, você tem um primeiro apagão que foi motivado em grande medida pelo ataque às Torres Gêmeas. Aí você tem um realinhamento da política externa estadunidense que passa a olhar para o eixo do mal, combate ao terrorismo, e a China desaparece nesse nevoeiro, né? E depois ela aparece novamente lá no governo Obama, já num outro patamar, numa outra situação. Então, eu não sei se eu estou falando uma grande bobagem, você pode me dizer, Felipe, uma grande bobagem, mas a China, ela cresce meio que nas sombras, né? Não desperta tanta atenção de atores políticos ou até mesmo da academia, e de repente quando todo mundo se depara com a China, ela já é o que é, né? Eu tenho um pouco essa impressão, eu não sei se é uma impressão de um leigo, né, que não acompanha a fundo, mas e aí o efeito que isso gera em boa parte dos analistas é quase que de um susto, né? Olha, como que a gente não conseguiu antecipar isso, né? Como que essa ascensão ela se deu tão radicalmente em um curto período de tempo? Talvez certamente não foi num curto período de tempo, é algo construído a partir da lógica da temporalidade chinesa, que vem de décadas, né? Mas que a gente só percebe tardiamente. Faz sentido o que eu falei ou foi uma grande bobagem? Não, pelo contrário, né? Eu estou falando aqui com um intelectual importante como você. É óbvio que, né, o que eu poderia fazer é complementar, né, as questões que você coloca. São muitos pontos, eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos. Né? O primeiro, você começa falando sobre a questão da diplomacia brasileira, do Brasil não se dar conta, né, da importância do parceiro. E isso me faz recordar uma entrevista do Celso Amorim ao jornal Estado de São Paulo em dezembro de 2010, né, quando já havia anunciado que o Celso Amorim não seria mais o ministro de Relações Exteriores. Ele faz meia-culpa naquele momento, isso em 2010, né, dizendo que a diplomacia brasileira não conseguiu montar uma abordagem com relação à China. Infelizmente, né, esse tipo de problema ele persistiu até ontem, né? Como hoje não terminou, não sei se houve alguma mudança significativa. Porque nós não temos uma capacidade de pensamento estratégico. Acho que isso é uma característica da nossa sociedade e que acaba se refletindo na própria política. Então, esse é um ponto, né, que a gente deveria chamar a atenção. Porque tudo na China, né, até falava recentemente, acho que numa entrevista para a TV Cultura, que tudo na China é treinado, tudo na China é testado, tudo é coreografado antes. Então, quando se fala do Brasil, eles conhecem muito bem o Brasil, eles têm uma quantidade de mais de 50 cursos de português, né? Eles mandam estudantes para cá para aprender, né? Ou seja, né, eles conseguem criar, né, uma abordagem específica, e não só com relação ao Brasil, mas também com relação à América Latina, de tal forma que eles escrevem os white papers. Então, em 2008, eles escreveram, né, o primeiro white paper explicando para a América Latina qual a diretriz da nossa política para vocês. E eles reorganizam em 2016, né, essa política, né,
num primeiro momento chamando a atenção para a potencialidade ou para a necessidade de abastecimento ou de segurança alimentar, mineral e energética, e em 2016 eles já propõem, além disso, eles propõem uma parceria para alavancar o setor industrial. Então, esses white papers, eles dão a diretriz, né, do que se pode esperar de uma política de longo prazo. E do nosso lado, a gente não tem esse tipo de preocupação até hoje, né? Nós temos ótimos diplomatas, né, mas os diplomatas executam as políticas dos governos. Então é muito difícil imaginar que um diplomata ele possa desenvolver uma determinada política que não esteja ajustada com as diretrizes do governo. É como nós observamos recentemente, né, o perrengue, esse é o termo, o perrengue, que o Itamaraty passou com o Ernesto Araújo como ministro de Relações Exteriores. Então, essa é a primeira questão importante e que a academia, né, eu fiquei muito feliz, né, nesse momento agora que antecedeu a visita que não ocorreu e que irá ocorrer, né, é que a academia se organizou pela primeira vez para ajudar, né, o governo a refletir sobre a agenda com a China, né. Eu não posso passar o conteúdo, mas eu posso dizer que nós tivemos uma reunião com o Ministério de Relações Exteriores, né, algumas pessoas da Associação da Rede Brasileira de Estudos da China, então nós pudemos conversar e colocar nossas inquietações. Da mesma forma que o SEBRI organizou, né, um evento grande, né, para ouvir a academia, para ouvir empresários, para ouvir jornalistas, né, para a gente falar assim, bom, o que tem de interessante ou importante nessa agenda com a China, nessa visita do Lula? É algo inédito, né, professor Marcos? É algo inédito, né? Inédito. Pelo que eu sei, sim, é algo inédito, né? Porque, por exemplo, antes de 2019, a FUNAG e o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais organizavam aqueles encontros chamados CORE, né? Uhum. Que era um encontro sobre relações exteriores que convidava a academia. Uhum. Mas a gente chegava ali muito mais, cada um com sua pauta fragmentada, né? Enquanto que dessa vez, felizmente, nós assim, vamos ouvir, vamos ver o que a academia tem a dizer. Então, eu penso, né, que, e quero acreditar que se abre, de fato, uma possibilidade de uma maior interação da diplomacia e do governo brasileiro com a academia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que você trata, por exemplo, os americanos, vou falar uma palavra bastante coloquial, né, marcaram toca, né, com relação à China. É uma questão interessante, porque eu não imagino, né, que os americanos, eles, abre aspas, marcaram toca com a China. Então, para quem não é do estado de São Paulo, é vacilar, né? Então, o que aconteceu? Os americanos, eles desenharam uma globalização, eles desenharam um modelo de comércio internacional que, em princípio, né, parecia muito sensato, né, do ponto de vista dele e de outros países desenvolvidos, que era mais ou menos assim, olha, a parte cara do projeto, né, da produção industrial, que é a parte de desenvolvimento e pesquisa, que é a parte de marketing, que é a parte de marca, a finança, a comercialização, fica com o país desenvolvido. E a produção lega para um país em desenvolvimento. Por exemplo, a China, a Índia, Bangladesh, Vietnã, Brasil, que seja. Então, era mais ou menos assim a organização dessa divisão internacional do trabalho, conhecida como globalização, né, que redistribuía a atividade no mundo, concentrando o que tem mais valor, né, nos países desenvolvidos, que são os detentores ou os países sede das grandes empresas internacionais, das grandes multinacionais. O que acontece, né, até mesmo na própria criação da transferência de tecnologia. Quando os americanos, né, e outras empresas ocidentais e japonesas concordaram, por exemplo, em transferir ciência e tecnologia para a China, né, há 20, 30 anos atrás, eles contavam com o seguinte aspecto. Bom, a Alcatel quer entrar no mercado chinês. Não tem problema. Então, a Alcatel vai ser sócia aqui das empresas de telecomunicação da China, né? Ou a Volvo vai fabricar ônibus em sociedade com a China. Ou que seja A, B, C ou D. Então, os americanos entraram, né, transferindo tecnologia
com uma perspectiva estática e não dialética da história. Né? Por que a perspectiva estática? Bom, nós estamos compartilhando com a China esse modelo X de tecnologia. Por quê? Porque no nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento tem o modelo XY, ou modelo X-alfa, ou X-beta. Então, mesmo que o chinês pudesse incorporar a nossa tecnologia, nós estaríamos sempre 1 ou 2 passos à frente deles. Então, eles não contavam com essa possibilidade de que a China desenvolvesse o seu próprio setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Laboratórios nacionais de pesquisa, apoios do governo às que empresas estatais e empresas privadas pudessem incorporar, fazer engenharia reversa e criar os seus próprios processos de maneira competitiva, de tal forma a fazer frente com as empresas multinacionais. Quando isso ocorre, né, eu acho que a grande virada desse processo vai ser depois da crise de 2008, né? Porque da crise de 2008, enquanto a Europa fica patinando por pelo menos 4 anos, né, e a economia norte-americana ela entra naquela situação de pré-colapso, né, que se não fosse uma intervenção estatal muito forte, diversas empresas americanas quebravam, né, até ali a China parecia ser, bom, eles têm tecnologia de segunda mão e a gente tem tecnologia de primeira mão. Então, a China ela sai primeiro, né, mesmo tendo uma enorme dependência do mercado internacional, organiza um fabuloso projeto de investimento em infraestrutura que foi anunciado em novembro de 2008. Esse pacotaço de investimentos, né, ele vai permitir sair do zero a quantidade de linhas de alta velocidade para chegar a aproximadamente 25 mil em 2014. É muito impressionante. Vai organizar, né? É impressionante, vai organizar uma série de construções, habitações, outro modelo de urbanização, né? Investimentos pesados em construção e tal. E aí a China ela consegue sair inteira da crise financeira. Quando surge a crise na China, vai ser em 2013, quando a China já está, como que eu posso dizer? A China já está enfrentando um excesso de produção, né, decorrente daquele pacote. Então, em dezembro de 2013, a China apresentou... Olha o número aqui, o pessoal que está ouvindo, eu vou falar assim bastante com ênfase, né? A China apresentava, em dezembro de 2013, 1 bilhão de metros quadrados construídos sem compradores. Nossa, é muito impressionante. É muito impressionante. E daí a China ela vai começar a ter a projeção internacional no mesmo instante que ela tem, né, enormes reservas financeiras e começa o projeto Belt and Road, né, que se imaginava em 2013 que era só uma discursada, né, como é, por exemplo, o Build Better Back World, né, o 3BW, né, que foi anunciado há quase 2 anos atrás e ninguém sabe, ninguém viu. Ao passo que a iniciativa Belt and Road é uma iniciativa, né, que ela é palpável, né, ela pode ser vista, né. Para os nossos ouvintes, né, vale muito a pena entrar no YouTube e olhar um vídeo, né, diversos vídeos, né, sobre a ferrovia que liga Mombasa, no Índico, lá no Quênia, até o Planalto, em Nairobi. É uma ferrovia de quase 500 quilômetros, né, que foi construída em prazo recorde, né? Então dá para ver ali, né, uma coisa palpável da iniciativa Belt and Road. Então a China não só começa a ter suas marcas, uma enorme produtividade, né? E aí ela também avança, depois de 2015, né, com aqueles projetos chamados Made in China 2025, né, que é um projeto de incentivo à inovação em setores chaves da manufatura, e também o projeto Internet Plus, que vai estimular, né, a digitalização da sociedade. Aí a China, aí se coloca no outro patamar. E os Estados Unidos nessa situação? Pelo menos até 2013, ocorriam cúpulas entre Estados Unidos e China para falar sobre a América Latina. Então você tinha lá o diálogo de alto nível China e Estados Unidos e o subdiálogo China, Estados Unidos, sobre a América Latina. Então tem um ex-embaixador, inclusive foi ex-embaixador no Brasil, Thomas Channon, em 2005, né, participou de um desses eventos, era mais ou menos que dissesse assim para os americanos, olha, não se preocupe, né? A China está se envolvendo na América Latina porque ela precisa de comida e de matéria-prima para fazer os produtos para o programatinho dela. Então não teria nenhum tipo de problema. Posteriormente, em 2010, um outro subsecretário hemisférico chamado Arturo Valenzuela também declarou que não via
nenhuma ameaça da China aos interesses americanos na América Latina. Em 2013, né, a Roberta Jacobson, que também era subsecretária para assuntos hemisféricos, também colocou que não via nenhuma ameaça. Eu creio que a mudança, quando começa a ter a mudança, é em 2011, quando a Hillary Clinton faz um discurso na Universidade do Havaí, em que anuncia a estratégia de um século americano para o Pacífico, ou que ficou também conhecido como pivô para a Ásia. Ou seja, a preocupação dos americanos deixa de ser o Oriente Médio e passa a ser, né, organizar estratégias de contenção da China. Naquela época também vale a pena mencionar, né, quando os americanos entraram na parceria transpacífica, né, que os americanos entram, não são eles os criadores da parceria transpacífica. Eles têm uma plataforma criada por Chile, Vietnã, Malásia, e eles entram nessa plataforma e aí dão um conteúdo importante, estratégico, de novo com um viés anti-China. E seria essa a lógica da plataforma da parceria transpacífica, né? Ela foi muito bombardeada internamente nos Estados Unidos, que até os próprios democratas, já na convenção que escolheu a Hillary Clinton em 2016, né, já estava com um cartezinho Stop TPP. E quando chega o Donald Trump, ele não apenas acaba com o TPP, mas ele organiza toda uma estratégia abrangente por todos os lados para conter a China, a China, né? E em 2017, se não me engano, aí a China entra no rol de praticamente inimigo naqueles relatórios nacionais de inteligência. Então é mais ou menos essa trajetória, né? Mas os americanos, né, acho que eles sempre tiveram, né, uma coisa que nossa colega Cristina Pessequilo, né, ela chamava a atenção, né, isso antes de 2010, né, que a Cristina foi colega nossa aqui em Marília, né, que a estratégia americana, num primeiro momento, era a estratégia de contenção. Num segundo momento, seria a estratégia de contenção por engajamento. Ou seja, de colocar a China como um stakeholder responsável nas relações internacionais. Aí, posteriormente, os americanos acabaram com essa contenção pelo engajamento e voltaram de novo para uma contenção aberta, que alguns colegas mencionam como uma Segunda Guerra Fria. Uhum. Professor Marcos, eu queria aproveitar esse gancho, porque a trajetória que você fez é excelente, né? O ouvinte aqui deve estar adorando o papo, assim como eu. Mas eu acho que tem uma questão aí que eu gostaria de provocá-lo, que é o seguinte: desde o início da tua fala, quando inicia essa trajetória, a primeira fase é aquela que você até cita, né, dessa globalização desenhada pelos Estados Unidos, que incluía a China, mas uma categoria inferior no que diz respeito à tecnologia, à propriedade intelectual. Então relegava a China uma característica secundária, mas ainda assim muito importante para dinamizar todo esse motor que a gente está chamando aqui de globalização à la Estados Unidos, né? Logo depois, quando vai se ganhando corpo o projeto chinês, que envolve esses números impressionantes, envolve, por exemplo, também números impressionantes no número de patentes, né, de propriedades intelectuais que vão sendo... Até há uma inversão, né, na WIPO, quando a China ultrapassa os Estados Unidos em número de patentes, né? Quando isso tudo vai se consolidando, está acontecendo isso. A gente até faz o senhor fez até a menção a Pessequilo, dessa estratégia de contenção pelo engajamento, né? Ainda assim, uma tentativa, né, de trazer a China. Eu acho que a própria, talvez, adesão da China à OMC pode ser entendida um pouco com essa estratégia, né, de você trazer a China para dentro das instituições econômicas internacionais para tentar moldar o modelo chinês, aquela coisa toda que envolvia, por exemplo, a caracterizar a China de uma economia de mercado, sim ou não, todo esse debate. Aí a gente tem uma outra fase, uma terceira fase nessa tua fala, nessa trajetória que você acabou de estabelecer, que é a fase do Donald Trump, que é uma fase da contenção clássica, né? Que acabou desaguando na guerra comercial, que foi extremamente agressiva e tal. Não teve o impacto na balança comercial que se esperava, e aí é um ponto também para o debate. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte:
Será que esse engajamento ou aquela estratégia, né, de incorporar a China dentro desse projeto de globalização permite uma contenção clássica por parte da diplomacia americana? Eu pergunto isso porque, em alguns dados, dependendo dos dados que você olha, me parece que há uma relação muito umbilical entre a economia estadunidense e a economia chinesa, de modo que não faz muito sentido para alguns setores da economia dos Estados Unidos uma rivalidade muito grande com a China. Isso ficou claro na guerra comercial, né? Porque o Trump desenvolve a guerra comercial, cria essa narrativa, vai com tudo, aumenta barreiras no sentido de conter o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, só que o resultado, primeiro, não se converte numa melhora da balança comercial e segundo, em determinado momento, a gente começa a perceber nos Estados Unidos grupos da economia americana solicitando o fim da guerra porque isso estava prejudicando suas cadeias produtivas ou seus mercados consumidores, né? Então, a provocação que eu queria fazer é o seguinte, me parece que essa rivalidade sino-estadunidense, ela tem uma especificidade que outras rivalidades de grandes potências talvez não tiveram, que era justamente essa relação umbilical, produtiva, comercial, entre duas economias gigantes como a dos Estados Unidos e da China. Então, a pergunta é essa, há possibilidade de uma estratégia de contenção clássica que implicaria, entre outras coisas, numa cisão, né, das relações econômicas entre os dois países? Ou de fato esse efeito que eu tentei descrever, ele existe, né? Essa relação umbilical entre as duas economias, o que colocaria a atenção sino-estadunidense em uma outra lógica que a gente precisaria aprender e classificar melhor. De novo, eu estou conversando com um intelectual, né, que de fato faz uma articulação extremamente importante, né? Eu gostaria de voltar um pouquinho, só para, inclusive, até para dar umas dicas, né, para os nossos ouvintes, né? Quando você fala da questão dos números do desenvolvimento científico-tecnológico, eu gostaria de indicar para os nossos ouvintes o livro do economista chileno chamado Osvaldo Rosales. O livro do Osvaldo Rosales se chama El Sueño Chino, que está disponível no site da CEPAL para baixar gratuitamente, né? É muito interessante. O Osvaldo Rosales foi economista-chefe da CEPAL. É um quadro muito preparado. Então, o livro é uma contribuição para quem está chegando agora para compreender a China. Uma outra questão que você colocou, né? Por exemplo, qual a ilusão que os americanos tinham em colocar a China na economia mundial, colocar na OMC? A elite, né, ocidental, a elite liberal, ela é muito afeta à chamada teoria da modernização. Essa teoria da modernização, ela pressupõe de que o desenvolvimento econômico, a criação de empresas privadas, o desenvolvimento de uma camada média, obrigatoriamente, isso aí na lógica, né, desses teóricos, como, por exemplo, o próprio Samuel Huntington, né, diz que, né, essa criação de uma sociedade civil, né, de uma classe média, leva necessariamente à instituição de governos liberais. Então, se imaginava que esse crescimento do setor privado na China pudesse levar a uma erosão do poder político do Partido Comunista Chinês. Então essa era a ilusão, né? O que não entra na teoria da modernização é justamente qual que é o papel de um Estado organizado, né, a partir das premissas do marxismo-leninismo e como que esse Estado pode organizar, né, a sociedade, pode organizar a economia no sentido de ter inovação econômica, no sentido de aumentar a renda, aumentar a extensão da classe média, o tamanho da classe média, e ainda assim reforçar o poder político do Partido Comunista. Essa variável não estava, né, na equação dos ocidentais. Eles imaginavam que, tal como ocorreu em tese, né, na Coreia do Sul, por exemplo, ou em Taiwan, né, esse crescimento econômico poderia erodir o poder do Partido Comunista Chinês, né? E o Partido Comunista Chinês mostra assim, olha, né,
A nossa sociedade ela é inovadora, né? Ela está, né, disputando, né, setores importantes, né, da economia mundial, da ciência mundial. Essa sociedade está colocando sonda na Lua, onde nenhum outro país colocou, e essa sociedade ela mantém, né, a integridade política, a estabilidade social, né, apesar desse monte de contradições. Então, essa é uma questão bem importante que saiu da equação, né, e que saiu da equação dos ocidentais e que faz com que a China se torne, né, a ameaça tal como eles pintam hoje. E aí vem, né, uma outra questão interessante, que os americanos estão tentando segurar o gato pelo rabo quando eles iniciam não apenas a guerra comercial, mas a guerra tecnológica, sim, visando um item, né, que é muito fundamental para a economia moderna, que são os semicondutores. Então, eles começaram isso ainda no governo Trump, vetando a venda de semicondutores ou controlando a venda de semicondutores para a empresa de 5G chamada ZTE. Né? Posteriormente, estenderam isso para a empresa Huawei, né? Já que a China ela tem essa liderança, né, nas tecnologias de internet de quinta geração. E ali, né, e esse tipo de situação, né, que visa atrasar o ritmo do desenvolvimento chinês, envolve não apenas a venda de semicondutores, como também envolve a venda de máquinas para fazer semicondutores, como também, né, mais recentemente, proíbe empresas, cidadãos estadunidenses e estrangeiros que possuem o Green Card de trabalhar com qualquer empresa chinesa no desenvolvimento de semicondutores. Pode parecer ser um discurso de corporação de ofício do século XVII. É verdade. Mas é isso que consta no CHIPS Act, né? E a lei de combate à inflação, que foi divulgada o ano passado. Então, eles estão tentando pegar por esse lado e, por fim, né, já dando a volta toda para responder o que você coloca. E sim, estão tentando fazer a contenção clássica, né, o realismo clássico, no momento em que eles iniciam, né, um processo de desacoplamento da economia norte-americana da economia chinesa, né, que ganhou o nome de três nomes. O primeiro, reshoring, porque a terceirização, a globalização era o offshoring, né? Ou seja, colocar dentro dos Estados Unidos. O segundo nome é o nearshoring, né? Colocar perto dos Estados Unidos, por exemplo, no México, nos países da América Central, né? E num terceiro momento, né, que seria o nearshoring mais específico, chamado friendshoring, de colocar a produção em países que são aliados dos Estados Unidos ou que já possuem acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Então, nesse aspecto econômico, há essa tentativa. E eu concordo perfeitamente contigo que não vai ser fácil fazer isso, né? Porque a gente viu a semana passada, né, um movimento de capitais em direção à China, justamente quando o sistema financeiro americano e europeu estava sofrendo estresse. Aí você fala assim, como, né, que essa questão geopolítica se sobrepõe ao interesse de lucro dos grandes capitalistas? Então, aí você cria, né, um embaraço, né? Mas aí, de novo, né? Então, mas os americanos estão no velho modelo. Criaram o Quad com Índia, Japão e Austrália para conter a China, de um lado no Indo-Pacífico. Por outro lado, com a Austrália e com o Reino Unido, criaram o AUKUS, né? Inclusive vendendo submarinos nucleares para a Austrália, ou tecnologia para a Austrália, né? Também com um objetivo estratégico de conter a China. Ou né, para ver como que vai essa dimensão. A mudança de interpretação, né? O Japão não mudou a Constituição do Japão é a mesma. Mudou-se a interpretação do uso das Forças Armadas japonesas, né? Que eles podem organizar também capacidade de ataque, se esse ataque significar a defesa do território japonês. Então, a gente olha, né, que tem um pacote robusto de contenção. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. The
贴上那本桌子上的猎人被水泛起的时光，望不到边界的帝国，用一副巨神的王座，我用金钱传说一九20错过的不朽。变成神的玛格丽特被我变做了苹果，超现实的是我还是他原本生活的小丑，多少烟斗的烟斗，脸上的鸽子没有飞走，请你记得他是个画家，不是想要干酒。Professor, aproveitar aqui os últimos minutinhos que a gente tem de conversa para tentar entender um pouco a diplomacia chinesa principalmente nos últimos anos. Acho que pós-pandemia, né, a China vem aparecendo de maneira diferente nas relações internacionais. Primeiro, na política de difusão de vacina e de insumos, muito diferente dos Estados Unidos de Donald Trump, e isso eu acho que faz diferença para países como o Brasil, que, a despeito da política externa brasileira, né, que era extremamente anti-China, como já foi dito aqui, o que salvou o povo brasileiro, né, de morrer assim, aos montes. Mais o que aconteceu, né, foi os insumos chineses, né, para as vacinas, quer seja a Coronavac ou até mesmo a AstraZeneca, se não me engano, tinha insumos chineses, enquanto que a vacina americana, principalmente no começo, Estados Unidos, até roubo de carga, né, foram responsáveis. Mas, enfim, de lá para cá, a China vem tendo um papel mais, eu não sei se a palavra correta é essa, mas um papel mais atuante ou agressiva, né, em alguns temas da política internacional. Recentemente a gente viu, por exemplo, a diplomacia chinesa se aproximando de uma leitura mais rígida em relação ao Brasil, principalmente quando o clã Bolsonaro estava no poder, né? Dando recados duros ao Brasil, inclusive com ameaça de retaliação caso o governo de Bolsonaro não revisse alguns das suas acusações, né? Algo inédito, pelo menos na relação bilateral. Não sei se tem algum outro caso de falas tão duras do governo chinês pelo Twitter e tal, né? Mas muito mais importante do que isso, a China tem um engajamento relevante na guerra da Ucrânia, né? Sendo um ator que tem colocado o seu peso à disposição de uma conversa moderadora. Os Estados Unidos, obviamente, não enxergam dessa forma, acham que a China está se metendo onde não deve, que a China seria mais um ponto de tensão, mas a diplomacia chinesa vem trabalhando no sentido oposto, né, de tentar ouvir o Putin e tentar desescalar. Talvez até depois isso começa depois até de uma fala do Lula, né? Eu não sei se o Brasil coloca, pelo menos até onde eu acompanhei, o tema da discussão da paz em primeiro lugar, e a China assume, e talvez a viagem, né, que não aconteceu, mas que acontecerá, certamente esse será um tema de conversa entre as diplomacias dos dois países. E recentemente, né, surgiu a notícia, né, de um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, mediado pelos chineses, né, que seria uma conquista bastante importante da diplomacia chinesa, que teria construído um acordo histórico, né, caso se concretize nos termos que foi anunciado. Enfim, professor, há uma disposição chinesa de ter um engajamento mais forte no sistema internacional. Eu nem mencionei, por exemplo, o papel que a China teve, paradoxalmente, na defesa de algumas instituições econômicas internacionais que o Trump não estava disposto a defender, mesmo sendo os Estados Unidos os criadores dessas instituições. Enfim, há todo um bojo, né, um contexto onde a China parece ter um papel cada vez mais ativo nas discussões amplas, né? Tanto das instituições internacionais, mas da ordem internacional como um todo. Como que o senhor tem visto essa atitude, né, chinesa? É algo que era esperado? Há, de fato, uma mudança de paradigma? Ou como que o senhor tem visto isso? Olha, né, de novo, né, eu concordo contigo que a China, né, ela tem um maior protagonismo. Mas o que é interessante, né, é que, pensando, né, de um ponto de vista
marxista, a gente pode falar que a superestrutura caminha, né, para onde vai a infraestrutura. Ou, né, outros colegas de relações internacionais poderiam mencionar Susan Strange, né, e discutir a questão, as fontes dos poderes estruturais. Então seria muito interessante imaginar que a China ela tem um poder econômico muito grande, ela tem um poder financeiro não comparável com os americanos, mas é muito grande, tem um desenvolvimento tecnológico muito grande e não tivesse uma voz política maior. É aquela coisa, é impossível, né, imaginar que um país que sai de uma renda per capita em 1980 de $200 e hoje ultrapassa a renda per capita do Brasil com mais ou menos $13.000, né, é uma façanha excepcional, né? Lembrando que na época a renda per capita do Brasil era só de $2.000, 10 vezes a renda per capita chinesa. E hoje a renda per capita chinesa é maior que a brasileira. Então esse é um ponto interessante, né, que o crescimento econômico, tecnológico, ele vai se refletir politicamente. Do ponto de vista da China, ela começa a falar de respeito, digamos assim, em 2010, durante o governo do Hu Jintao, quando o Hu Jintao formula o princípio de um novo modelo de relacionamento entre grandes potências. Então ali falava, olha, as grandes potências elas não têm que ficar restrita a um jogo de soma zero. As grandes potências elas têm que compreender os seus interesses e organizar um sistema internacional baseado palavra chinesa, no ganho compartilhado. E mais adiante, né, seguindo, né, esse novo modelo de relacionamento proposto pelo Hu Jintao, o Xi Jinping, em 2013, vai falar, né, um futuro compartilhado, né? Ou seja, um futuro compartilhado onde a China também tem algo a dizer no futuro. Então, a gente vai olhar essa mudança nas relações internacionais da China, né? Principalmente desde 2010, né? Quando esse um novo modelo de relações entre grandes potências. E que não era exclusivamente entre Estados Unidos e China, né? Envolvia os polos de poder, China, Rússia, Europa, Estados Unidos, né? Então, esse é um ponto interessante. Outra questão muito interessante diz respeito, né, ao próprio papel da diplomacia chinesa, né, depois que começam, né, efetivamente os insultos, né, com relação à China. Porque até então, né, a diplomacia ela seguia aquele princípio do Deng Xiaoping, né, ocultar o brilho, né, ou seja, esperar o momento, né, ocultar o brilho e esperar o melhor momento, né, ou esconder as garras, como outros traduzem a frase de Deng Xiaoping, né. Mas ali ela tinha um perfil baixo porque ela estava crescendo, né, e a China cresceu. E quando se tem, né, uma série de insultos que começam, né, no governo Trump, quando se perde a linha diplomática, né, que ensinou a contraparte do Donald Trump no Brasil a perder a linha, não ter diplomacia, não ter fineza, né, os chineses passam a devolver na mesma moeda. É aquilo que vão se chamar assim, não, isso aí é o Warrior Wolf, né? É o Warrior Wolf Diplomacy, o diplomata é o lobo guerreiro. E aí sim, né, vai buscar equiparar, né, o mesmo nível de discurso para mais ou menos dizer o seguinte, olha, né, aquele cara fraquinho que você intimidava no recreio da sala de aula, né, ele cresceu e se você quiser tentar a sorte, vamos sair lá pro portão. Pode parecer uma coisa besta, né, mas de fato é isso, né? Vale a pena, né, voltar rapidinho numa coisinha que você mencionou, da própria questão da diplomacia da China durante a pandemia de Covid, né? Para os nossos alunos de relações internacionais, vale também, né, a importância da chamada paradiplomacia das vacinas, que é um conceito assim, ou de lidar com a pandemia. Então, no momento em que se chegavam, por exemplo, respiradores vindos da China para o Brasil e que foram confiscados nos Estados Unidos, vai se organizar o consórcio Nordeste, né? O governador de São Paulo, João Dória, né, junto com a China, vai organizar a estratégia da Coronavac, né, e consegue lidar com o problema da pandemia, né, de uma maneira melhor daquela que se nós deixássemos exclusivamente para as táticas do ex-presidente da República. Então ali você tem uma questão interessante acerca da paradiplomacia. E por
fim, né, essa questão mais geopolítica ou esse movimento euroasiático. O movimento euroasiático ele é muito interessante. Né? Eu vi muita gente, inclusive acho que você também ouviu, né, se você acompanhou a mesa lá no México, um professor mexicano falando de que a Organização de Cooperação de Xangai seria uma outra OTAN. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? A Organização de Cooperação de Xangai, né, que é um dos embriões desse movimento euroasiático, ele surgiu, né, com o objetivo de enfrentar a insurgência islâmica, né, em toda a Ásia Central e que respingava na China, lá em Xinjiang. Né? Ali respingava porque tem uma população muçulmana de origem turca, né, nessa parte da China, que permeia todo o meio, que pega o Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, né? Ou seja, todos os zão do período aí você vai pegar, né, essa influência histórica, né, dos turcos. Então, surge a Organização de Cooperação de Xangai, né, como, por exemplo, surge no momento em que o Putin enfrentava a insurgência islâmica lá na Chechênia ou no Daguestão, quando, né, se tinha os efeitos, né, de Al-Qaeda, outras redes sunitas, né, que organizavam a insurgência. Então ali surge, digamos assim, esse embrião, né, de uma cooperação euroasiática, né, que hoje, né, para ter ideia de como ela não é um pacto militar, não se compara com a OTAN, reúne de um lado o Paquistão e a Índia, né, como membro, né, recentemente a incorporação do Irã. Mas é uma plataforma de cooperação que é interessante. Né? A Rússia propôs uma União Econômica Euroasiática, que também, né, vai nesse sentido. Mas, a partir de 2013, a própria iniciativa Belt and Road, ela vai buscar integrar justamente essas áreas antes conflagradas pela insurgência sunita, né, e tentar levar projetos de desenvolvimento inclusivos, né, porque as rotas eram rotas para a Mongólia, rotas que passavam pela Sibéria, rotas que passavam pelo Cazaquistão, né, rotas que passavam pelo Paquistão, sem contar a rota marítima. Né? Então, é um processo de integração muito grande. Por quê? Porque a China é um grande parceiro comercial de todo mundo no entorno. A questão geopolítica ela só entra como um problema, né, quando os americanos eles começam a jogar as suas fichas no confronto. Então, por exemplo, hoje, né, está ocorrendo a visita da presidenta de Taiwan ao presidente do Congresso americano. Né? Me fugiu o nome dele, né, que é o republicano, né, a China, os Estados Unidos, eles incentivaram aquelas esquadras de navegação de livre comércio, de livre fluxo, né, que passam com um porta-aviões dentro do Estreito de Taiwan, que está a 100 quilômetros do litoral da China. Então você tem, né, a intensificação das alianças que eu já mencionei. Os americanos eles estão fazendo uma coisa, né, que o Henry Kissinger, né, sempre advertiu, né? Nunca se pode levar a China para se aproximar da Rússia, porque isso aí, de fato, ameaça a própria permanência dos Estados Unidos como uma nação hegemônica de nível mundial. Né? Porque o Henry Kissinger, ele tem muita autoridade para falar disso, porque foi ele que articulou a aliança da China com os Estados Unidos contra a União Soviética, e que acabou tendo o sucesso que teve com o fim da Guerra Fria. Mas aí, né, de se pensar na questão de uma aliança militar, né, entre China e Estados Unidos, eu acho que isso, neste momento, né, não está na conta, né, porque uma aliança militar dos chineses com o russo significaria alienar simultaneamente a União Europeia e os Estados Unidos. E a diplomacia chinesa não tem nenhum interesse em alienar a União Europeia e nem tampouco os laços turvos, rotos, né, que existem entre Estados Unidos e China. Então, é uma hipótese difícil. A questão da paz da Ucrânia, né, eu acho que, pelo fato de a China ser o único membro do Conselho de Segurança que não está envolvido na guerra, ela tem alguma autoridade moral, assim como o Brasil, né, que é um membro não permanente hoje do Conselho de Segurança, né, de colocar em pauta a questão do armistício e da construção da paz na Ucrânia. Eu não posso terminar sem te fazer essa pergunta, né? Uma das críticas que você fez
aqui nesse bate-papo, e também tem feito em outros espaços que eu acompanho, é justamente a crítica à ausência de um pensamento estratégico brasileiro, quer seja para compreensão, enfrentamento ou criação de uma política para com a China, né? Que aparentemente isso está sendo revisto, haja vista a iniciativa que você citou, né? Da tentativa do governo de ouvir acadêmicos, empresários e jornalistas. Mas essa é uma falha estrutural, né? A ausência de projetos do Brasil, quer seja para o desenvolvimento econômico, quer seja para a relação bilateral para parceiros estratégicos, como é o caso chinês. E considerando então essa crítica que foi feita, eu te pergunto o seguinte, na tua opinião, quais deveriam ser os pilares, né, de uma política externa brasileira para a China, né? O que não pode faltar nessa relação bilateral, ou seja, há pistas de que, na sua opinião, não poderia faltar para que o Brasil compreendesse adequadamente a China e pudesse fazer dessa parceria estratégica algo mais vantajoso para o país? Porque há toda uma discussão também, enfim, essa pergunta tem vários desdobramentos, mas há toda uma discussão, por exemplo, de colegas da economia que fala de novas dependências sendo criadas na relação comercial com a China, que a China, embora seja um parceiro importante, é um parceiro que traz pouco valor agregado. Enfim, essa é uma questão lateral. A questão principal é essa, assim, na tua opinião. O que precisaria ser feito pelos nossos diplomatas, pelo governo, pela academia, para que a gente compreendesse e ajudasse, né, na construção de um projeto razoável para a China? Olha, eu acho é muito difícil dizer o que deve ter, mas é muito fácil falar o que não pode ter. O que não pode ter é preconceito. É ter o preconceito preconceito esse incutido tanto, né, pela imprensa ou por pressão internacional. Eu acho que, nesse aspecto, o Brasil ele tem que ter, num primeiro momento, um grau de pragmatismo e independência, né, para lidar com o seu relacionamento com a China. Porque nós vivemos num mundo, o Brasil e a América Latina de forma geral, né, dos principais países da América Latina. A gente vive num mundo bastante complicado, porque o nosso bolso depende do negócio com a China. A cabeça, o coração, a cultura, a roupa, né, depende dos Estados Unidos. Então, é uma situação difícil, né, justamente quando os dois estão em forte disputa, né? Que é bem diferente, por exemplo, do contexto da Guerra Fria, em que a gente praticamente não tinha comércio com os países do Comecon, né? E tampouco com a China. Então, essa é uma primeira questão. A outra questão que eu considero importante é conhecer a própria lógica do funcionamento, né, da burocracia chinesa. Porque, conversando, inclusive, com o professor Luiz Antônio Paulino, né, que é um grande amigo, diretor do Instituto Confúcio, da Unesp, o primeiro Instituto Confúcio, e ele chamava a atenção que na visita de 2004 foi anunciada a instalação de uma unidade da siderúrgica Baoesteel em São Luís, no Maranhão. Aí você pergunta assim, existe uma siderúrgica Baoesteel em São Luís, no Maranhão? Não. Aí você pode perguntar o quê? Poxa, né, para o chinês, mas o seu presidente assinou, né, um acordo para fazer uma indústria. E por que não saiu? Porque a gente tem uma certa dificuldade de compreender, né? Que eles talvez tenham dificuldade de compreender todas as travas institucionais criadas pelo nosso ordenamento jurídico. O primeiro deles é que um Estado, um município e a União têm o mesmo nível de direito jurídico garantido pela Constituição, e que por mais que o governo federal diga que vai fazer alguma coisa, né, a prefeitura ela pode criar regras ou estipular critérios, né, que vão no sentido oposto daquilo que o governo federal colocou. Então, não é o caso aqui de discutir quais as restrições criadas em São Luís, o fato é que não teve. Então, uma questão interessante compreender, né, a China, né, ela prefere se relacionar, né, diretamente com o governo, e o governo pegar na mão dos seus empresários e organizar o pacote de investimentos, por exemplo. Mas, de novo, a gente tem um grau de dificuldade que nós precisamos superar
é que, de novo, o princípio constitucional, né, que é a impessoalidade na gestão pública. Então, teoricamente, se vai ter um projeto para fazer um trem de alta velocidade, uma ferrovia bioceânica, uma nova central nuclear, necessariamente você não tem um parceiro que você vai escolher para levar, né? E aí, quando você não tem um parceiro para levar, a institucionalidade ela vai criando, vai colocando um monte de cascas de banana que impede o avanço de projetos concretos. A outra questão, né, que o Brasil perdeu oportunidades, né, porque foi criado o CLI Fund, né, ou seja, o Fundo Brasil-China de Investimento, que estava diretamente ligado, né, no CLI, né, China Latin America Investment, né, Fund. 20 bilhões de dólares. O Brasil teria que entrar com 5 bilhões, a China entraria com 15 bilhões. Aí seria interessante perguntar quantos projetos foram aprovados, né, sob a rubrica do CLI Fund, desse Fundo Brasil-China de Investimento. No primeiro momento, deixa eu falar, assim, eu estou gesticulando aqui, né? Mas, pessoal, zero, nada foi aprovado debaixo daquele fundo. No primeiro momento, se imaginava qual o tamanho do projeto mínimo, né, que era mais ou menos de 100 milhões de dólares. Depois diminuindo para metade, ainda assim não se conseguiu organizar projetos industriais viáveis que pudessem receber, né, o aporte do investimento. O que falta aí? Falta coordenação do nosso lado, né, para viabilizar esse processo. A outra questão fundamental, o que o Brasil espera da relação com a China? É só vender commodity agrícola e mineral? Né? Ou o Brasil ele espera aproveitar o relacionamento com a China e desenvolver cadeias produtivas conjuntamente? Se o Brasil espera desenvolver cadeias produtivas conjuntamente, tem que falar o seguinte, bom, quais setores? Qual a lei que vai embasar, por exemplo? Né? Grosso modo, eu estou chutando aqui, é tipo brainstorm. Qual é a lei que vai embasar o desenvolvimento de projetos para produção local de painéis solares? Que seja, né? Ou para o desenvolvimento ou projeto de distribuição de alta eficiência de energia elétrica gerada por unidades isoladas. Ou, né, como que as empresas brasileiras vão entrar na cadeia da BYD, né, que fabrica carros elétricos, promete fazer uma fábrica na Bahia, né, como que as empresas brasileiras vão entrar nessas cadeias. Veja, né, são temas que a sociedade brasileira resolveu há 65 anos atrás, quando se tinha um plano de metas, né? Ou quando se criou aquela GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, em que se planejava qual era o papel do Estado, o papel das empresas brasileiras e das multinacionais para implantar uma indústria automobilística no Brasil. O que não dá para esperar é que, pelo livre mercado, né, pelo livre jogo das forças produtivas, que as coisas avancem. Não vão avançar, né? Porque é mais fácil e mais barato e menos trabalhoso, né, retirar um carro desmontado e montar aqui, né, do que produzir peça aqui e empregar mão de obra qualificada no Brasil. Se não tem projeto, o projeto de livre comércio faz com que a gente seja condenado a ter um relacionamento com a China de uma relação já escrita pelo Prebisch há mais de 70 anos, né, uma relação de centro-periferia. Eu acho que isso o povo brasileiro não merece. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer. Professor Marcos Cordeiro Pires, olha, que alegria te ouvir, eu estou muito, muito feliz com a possibilidade de te ouvir, de conversar, bater esse papo com você, entender um pouco melhor as raízes da tua pesquisa, né, desde o início lá, passando pelo concurso de Marília, e eu fiz o mestrado no Santiago Dantas, eu cheguei a visitar Marília algumas vezes, então
eu acompanhei um pouco distante parte dessa história e eu fiquei bem feliz de te receber aqui. Aprendi bastante também, anotei tudo aqui, as referências inclusive. E eu vou deixar na descrição do episódio, para o ouvinte que ficou até aqui, não só os livros citados pelo professor, mas também alguns artigos escritos pelo professor Marcos Cordeiro Pires, que abordam a China como a gente discutiu aqui, né? São vários artigos, eu recomendo que você que tem interesse no tema leia os artigos, porque aqui tem muita coisa interessante. Professor, muito obrigado mais uma vez. Corintiano roxo, né? Faltou colocar isso daí no teu currículo. Acho que tem que colocar no currículo. Tem que colocar, né? Tem que tocar o hino do Corinthians, né? No grupo do Ineu, eu sempre acho muito engraçado, né? Quando os stickers do Corinthians começam a chegar, falou, o professor Marcos hoje tá feliz, né? Mas eu sou São Paulino, então eu não tenho nenhum, enfim, meu time só me faz sofrer, São Paulo, devolve minha vida, né? Mas tá bom, professor. Olha só, muito legal te ouvir, viu? Muito obrigado mais uma vez. Tá bom, prazer muito grande estar aqui com vocês. Abraço pro pessoal do Chutando a Escada. Valeu, professor. Um abraço. É nóis, vai Corinthians. Vamos lá, São Paulo. Se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais caminhança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.